Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um webinar aqui da HANA Instruments. Eu sou a Thaís, faço parte da consultoria técnica aqui da HANA e vou fazer a apresentação hoje com vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre agricultura, os parâmetros importantes que se podem medir. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da empresa HANA Instruments, ela foi fundada lá em 1978, na Itália, por Oscar e Ana Nardo. Temos fábricas atualmente aí nos Estados Unidos, na Romênia, Itália e Ilhas Maurício. Estamos presentes também em mais de 40 países. E a HANA está aqui no Brasil há 19 anos e possui aí estoque próprio aqui na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Oferecemos também assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Falando um pouquinho da linha de equipamentos que a HANA trabalha, nós trabalhamos aí com tituladores, fotômetros, alguns equipamentos de processo, equipamentos de bancada, então pHmetro, vímetros, entre outros, equipamentos portáteis e de bolso, e as soluções e reagentes aí para utilizar com os nossos equipamentos. Então, por exemplo, solução de padrão 4, 7, 10, solução de condutividade, de oxigênio dissolvido, padrão 0, entre outros. Então, aqui vou mostrar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro tópico aí é o que é agricultura, alguns lançamentos que tivemos na linha Growline, condutividade, alcalinidade, pH, refratometria, oxigênio dissolvido, cloro e ORP, e parâmetros importantes para a nutrição das plantas. Certo? Então, o primeiro tópico aí, agricultura, o que é? Certo? Então, a agricultura é a prática de cultivo do solo para a produção de alimentos e de matérias-primas e consiste ainda em uma atividade econômica pertencente ao setor primário. Então, temos vários tipos de agricultura e temos aí tradicional, a moderna, familiar, patronal e a orgânica. Nos próximos slides eu vou falar um pouquinho só sobre cada um deles e algumas características, entre outras informações. Então, começando aí pela agricultura tradicional, então ela é caracterizada aí por métodos e práticas que foram transmitidos aí ao longo de gerações, muitas vezes mantendo-se aí inalterados por longos períodos. Ela geralmente depende de técnicas manuais, tração animal e utiliza aí sementes crioulas nativas adaptadas à região. Então, falando um pouquinho do tamanho da propriedade, né, que as propriedades agrícolas na agricultura tradicional tendem a ser pequenas, com produção destinadas principalmente aí ao consumo próprio e à subsistência local. Já características sobre a agricultura moderna, ela é caracterizada pela adoção de tecnologias avançadas como tratores, maquinários agrícolas, fertilizantes químicos, pesticidas e sementes geneticamente modificadas. Ela visa aumentar significativamente a produtividade e eficiência na produção de alimentos. Já o tamanho da propriedade podem variar em tamanho, mas a agricultura moderna muitas vezes envolve grandes extensões de terra. Já a agricultura familiar, ela é conduzida aí por membros de uma mesma família, com envolvimento ativo e direito dos membros familiares na gestão e operação da propriedade. Ela frequentemente adota práticas sustentáveis e pode combinar métodos tradicionais e modernos. E o tamanho da propriedade geralmente envolve propriedades menores em comparação com a agricultura patronal. Já a agricultura patronal, ela refere-se a fazendas ou propriedades agrícolas conduzidas por grandes proprietários ou empresas,
com uma estrutura hierárquica no qual trabalhadores assalariados desempenham funções específicas. O tamanho da propriedade são grandes extensões de terra, são comuns na agricultura patronal e as operações são frequentemente mecanizadas e altamente especializadas. E por último, temos aí a agricultura orgânica, que ela se baseia no uso de práticas agrícolas sustentáveis, evitando o uso de pesticidas sintéticos, herbicidas e fertilizantes químicos. Em vez disso, ela prioriza aí métodos naturais de controle de praga e fertilização. O tamanho da propriedade pode variar, mas muitas vezes as propriedades na agricultura orgânica tendem a ser de tamanho médio e pequeno. Então, esses tipos de agricultura representam diferentes abordagens para a produção de alimentos, refletindo aí diferentes sistemas de valores, tecnologias e métodos de gestão. Agora falando sobre os lançamentos da linha Growline. Primeiro aqui, vou passar um videozinho para vocês poderem ver. Certo, então esse equipamento novo é o HI98330. É um tester de nutrientes da linha Growline para EC e TDS, tá? Ele foi desenvolvido aí para medir a condutividade de soluções de nutrientes usadas em aplicações de agricultura e hidroponia. O diferencial desse equipamento é que ele já vem com calibração de fábrica, então você pode colocar ele na solução, tá, de padrão de condutividade, ele vai fazer uma verificação, tá? Então ele não tem a calibração, ele faz a verificação. Ele liga automaticamente quando você coloca na solução e vai desligar poucos segundos após você tirar da solução. E como vocês puderam ver no vídeo, ele também pode ser usado para misturar as soluções, tá? Porque ele é bem resistente e ele tem um tamanho considerável, certo? Aqui a faixa de leitura que o equipamento trabalha, então 0,6, a resolução e exatidão da condutividade 0, na faixa de 0,2 a 4 e de 0,25 de 4 a 6. Tá? Também tem a faixa de TDS, pode ser de 100 a 3.000 ppm, na escala de 500 ppm, e tem de 140 a 4.200 ppm, certo? E também tem a resolução, né, da faixa que ele trabalha, certo? E o importante é que nós estamos com uma promoção desse equipamento com 10% de desconto, certo? Você utilizando esse cupom no site, que é o hashtag GROW10, ele sai aí de 878 por 791,01 centavo, certo? Então é bom aproveitar aí essa promoção imperdível que nós estamos tendo. E um outro equipamento também, que foi lançado recentemente para a linha da Growline, é o HI98325. Tá? Ele é um tester de salinidade. Ele é compacto, super fácil de utilizar, dá para poder fazer a calibração, e tem os resultados aí exibidos em parte por 1000, que é PPT, ou PSU,
ou S.G. Agora falando um pouquinho sobre condutividade. Então, a condutividade elétrica é definida como a habilidade de uma substância de conduzir uma corrente elétrica. A condutividade numa solução é diretamente proporcional à concentração de sais, sendo ela dependente também da temperatura. Logo, sua condutividade aumentará na proporção que a temperatura também aumentar. Para obter esses resultados, é importante considerar um instrumento que compense os efeitos da temperatura automaticamente. Então, produtores que realizam cultivos devem considerar o uso desses equipamentos para assegurar que a quantidade correta de nutrientes seja disponibilizada às plantas e devem manter seus equipamentos calibrados com as soluções indicadas. Tá? Então, a condutividade é um fator muito importante nos cultivos em estufas e hidropônicos e é medida tanto no solo quanto em soluções fertilizantes. Também é importante falar que a condutividade do solo é uma excelente indicação da presença de sais nutritivos e devem ser checadas aí antes e depois da fertilização, para estabelecer sua eficácia e também para garantir que o solo não fique muito salino ou que as raízes das plantas não sejam danificadas. Tá? E a condutividade da água de irrigação e das mesclas de fertilizantes é checada para assegurar que os valores estejam numa faixa aceitável e que a concentração correta de fertilizantes seja aplicada. Então, eu trouxe alguns exemplos de equipamentos da linha AgroOnline. Tem muitos outros, tá, pessoal? Só que eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, esse aqui, 98331, é um medidor de condutividade e temperatura diretamente no solo, tá? Então, você escolhe aí o local de teste, enxágua a sonda de teste com água deionizada e certifique de que esteja seca. Verifique o solo e certifique de que esteja úmido. Use uma régua ou uma broca para fazer algum buraco no solo, isso mantém a profundidade do teste consistente. E colocar aí esse equipamento para medir a condutividade do solo diretamente nele, tá? E um outro exemplo aqui, nós temos o HB98318, que é um medidor de bolso também de EC e TDS para hidroponia. O interessante dele é que ele possui um sensor aí de grafite que vai reduzir o efeito de polarização comuns em testers amperométricos, que usam dois pinos de aço inoxidável. E a calibração é feita de forma rápida e prática, tá? É só colocar apertar o botãozinho Cal e colocar dentro da solução para poder fazer a calibração. Ele tem tanto a opção de calibração da linha AgroOnline rápida, ou até mesmo as soluções específicas. Eu trouxe aqui para vocês como calibrar o medidor de bolso, tá? Vamos ver o videozinho. Então, enxague a ponta do medidor com água, pressione Cal, e ele vai pedir a solução em Quick Call. Essa que está aparecendo no vídeo. Aguardar aí alguns segundos para a leitura se estabilizar e ele salvar aí essa calibração. Então, esse store é a mensagem de que está calibrado o equipamento. E ele também, né, tem a opção de, ao invés de usar só a Quick Call, usar também as outras soluções de calibração normal. Então, com o equipamento ligado, é só apertar o botãozinho ali na parte de trás, pode ser com a pontinha da tampa da caneta. E dentro dessa configuração, vai apertar o
botãozinho de liga e desliga, até aparecer essa mensagem do recall. É só apertar Cal e ele vai mudar para a calibração padrão. Depois é só continuar apertando o botão de ligar e desligar e ele volta à tela inicial de medição. E agora, utilizando a solução padrão normal, enxago com água também, mesmo procedimento. Aperta Cal e ele vai pedir aí 1,41. Só colocar na solução, aguardar alguns segundos. E quando aparecer a mesma mensagem, tá? Store, foi feita a calibração. Perfeito. Então, agora o nosso próximo tópico é a alcalinidade. Então, a alcalinidade é um fator importante. Ela é a habilidade da substância de resistir à troca de pH, definida como a capacidade de resistência de uma solução, afetando assim o de ácido será necessário para manter o controle de pH. Quanto maior for a alcalinidade da água, mais resistente será para manter um controle de pH. Mas se esta água estiver em nível baixo de alcalinidade, maior será sua volatilidade em aceitar uma alteração em seu pH. Eu trouxe aqui uma tabelinha, né? Problemas comuns de alcalinidade e algumas sugestões. Tá? Então, quando a alcalinidade está aí acima de 150 ppm, então, um problema que pode ser encontrado, pH médio ou alto e deficiência de ferro. E uma sugestão aí, acidifique e utilize fertilizante ácido. E a alcalinidade ideal para estufas é de 60 a 120 ppm, tá? E quando a alcalinidade está baixa, normalmente aí o pH está médio ou baixo, pode ter uma toxicidade de ferro, também pode ter uma deficiência de cálcio ou magnésio. E ele dá uma sugestão aí de utilizar fertilizantes básicos e adicionar cal extra e use fertilizantes aí com cálcio e magnésio extras. Nós temos a opção aí do HI 775, que é um checker de alcalinidade que trabalha aí na faixa de 0 a 500 ppm. É super fácil utilizar a linha de checker, né? Ele tem um botãozinho, primeiro você liga, ele vai aparecer C1 na tela, normalmente é fazer o 0, e depois aperta novamente para fazer o 0, vai aparecer C2 na tela, e depois normalmente tem um tempo entre você pressiona esse botãozinho, ele inicia aí o cronômetro e depois, normalmente após o cronômetro zerar, ele aparece o valor na tela. Então é super simples, super prático de utilizar. Próximo tópico, pH. Vamos falar aí um pouquinho sobre o pH da água, é importante para a manutenção da planta, pois esta afeta a solubilidade de fertilizantes e a eficácia de inseticidas e fungicidas. O pH é a concentração de íon de hidrogênio, H+, contido em uma amostra, podendo ser aí lida na faixa de 1 a 14, onde 7 é o pH neutro. Abaixo de 7 temos uma amostra ácida e acima de 7 uma amostra alcalina. Tá? Então eu trouxe até uma tabelinha de pH mostrando a parte ácida, o neutro que é o 7 e a parte alcalina. Então, a maioria das plantas possui um pH de solo ideal para seu crescimento, que gira aí em torno de 5,8 e 6,4 de pH. E para aplicações em solo direto, uma faixa de pH de 6,5 a 7 de pH é o mais comum. Tá? Então, é importante falar que as características do solo desempenham um papel muito importante na saúde de uma planta. Então, medir o pH do solo pode ajudar aí a entender aspectos sobre a disponibilidade de nutrientes, a permeabilidade do solo e os tipos de plantas que podem ser cultivadas. Então, o pH do solo depende de muitos fatores ambientais.
Então, os solos alcalinos são caracterizados pelo acúmulo de sais e carbonatos solúveis que são comumente encontrados em áreas ricas em calcário, por exemplo. E os solos ácidos, eles são caracterizados aí pela presença de íons livres de hidrogênio e alumínio, que podem ser causados aí por chuva ácida, aplicação de fertilizantes ou decomposição de matéria orgânica. A maioria desses solos tem um pH na faixa de 4,8 até 8, dependendo aí da natureza geológica da área. E um dos fatores aí principais no cultivo de plantas é a disponibilidade de macro e micronutrientes. Isso está diretamente relacionada aí aos valores de pH. Então, o pH do solo e as soluções nutricionais determinarão aí a solubilidade dos nutrientes. E é importante observar que existem valores ideais de pH para beneficiar bactérias do solo, como aquelas que convertem, por exemplo, o nitrogênio atmosférico em nitrogênio disponível para a planta, e essas bactérias aí, fixadoras de oxigênio vivem nas raízes das leguminosas e têm um desenvolvimento ideal aí a um pH entre 6 e 8. Ou seja, né, fazer o monitoramento e a verificação de pH é muito importante e primordial. Aqui eu também trouxe uma tabelinha do Guia de pH para crescimento de plantas comuns de estufa, né? Então, tem ferro ineficiente às plantas, um grupo geral, e o ferro eficiente às plantas, tá? Então, tem todas essas variações aqui, tá? Ali embaixo ele também dá os quilos de cal agrícola para aumentar o pH do solo em 1.000 metros quadrados, e também tem o quilos de enxofre para baixar aí o valor do pH, também proporcional a 1.000 metros quadrados. Então, essa tabelinha aqui é muito interessante. Certo, então uma das opções de equipamentos para medir o pH, nós temos aí o HI 9810302, que é um tester Bluetooth de pH para solo. Então, o diferencial dele é que ele consegue conectar com o equipamento, com o celular, através do aplicativo HANALAB, utilizando aí o Bluetooth. Ele também tem proteção resistente à água IP65. Ele tem um tamanho de bolso, então tem um tamanho considerável. A junção aberta, exclusiva aí com luva removível. Então, aqui na ponta do slide a gente pode ver que dá para tirar essa proteçãozinha da ponta. O corpo do equipamento é de PVDF e tem a ponta cônica de vidro. Nós temos também o HI 98115, que também é um tester de pH para hidroponia. Ele é um medidor simples de operar, tá? Também tem somente um botão, parecido com a linha Checker, tá? E o diferencial dele é que ele tem um eletrodo que vai com ele, que é o HI 1271, removível. Então, se, por exemplo, der problema no eletrodo, você não precisa trocar o equipamento inteiro. Você pode solicitar a compra de somente o eletrodo e substituir no seu equipamento, tá? É importante sempre frisar de fazer as calibrações periódicas do equipamento com solução 4, 7, deixar sempre na solução de condicionamento, tá? E periodicamente realizar o procedimento de limpeza também, tá? Isso são para todos os equipamentos de pH. E temos também o HI98118, que é um pH-metro de bolso de pH para hidroponia. Ele segue a mesma similaridade da AgroLine de condutividade. Então, ele também tem a opção de utilizar a solução Quickcall, tá? E se você não quiser utilizar essa solução, pode mudar na parte de trás dele para utilizar a calibração padrão, tá?
E também temos o HI98168. Tá? Então, ele vai junto com uma maleta, bem interessante, para proteção do equipamento. E ele vai junto com essa faquinha, né? Que é para você perfurar o solo primeiro e depois colocar o eletrodo para poder fazer a medição. É importante informar também que ele tem essa parte rosqueável, né, que a gente deixa sempre aberta ou rosqueada ao máximo dele para ter a regularização da pressão atmosférica de fora com de dentro do eletrodo. Esse aqui também você consegue fazer a calibração normal, pH 4, 7. E o interessante desse equipamento também é que ele mostra o condicionamento do eletrodo, tá? Vamos falar agora sobre refratometria. Então, devido à predominância de açúcares aí nos sólidos solúveis, o refratômetro é utilizado para medir o grau de doçura. Ele é muito utilizado aí na indústria alimentícia, indústria química, de manufaturados e na agricultura. Então, o índice de refração é uma importante propriedade física usada aí para avaliar a concentração de uma solução. O refratômetro mostra a leitura na escala em graus Brix e mede aí a quantidade de sólidos solúveis numa solução de sacarose. Tá? Então, a medição dos sólidos solúveis é um bom indicador de maturação. Os compostos responsáveis pela concentração de sólidos solúveis, principalmente os açúcares, crescem com o tempo de permanência do fruto na planta. E frutas colhidas mais maduras possuem um conteúdo mais alto de sólidos solúveis. E o BRICS é muito importante, pois faz a medição de quão bem a planta está crescendo. Então, a molécula de açúcar produzida no processo de fotossíntese é a chave para que vejamos a planta crescer acima e abaixo do solo, na forma de folhas, caules, frutas, ramos e raízes. E o BRICS também é determinante para definir o amadurecimento das frutas. Então, a relação, né, da refratometria com o sabor da fruta. Então, durante o crescimento da fruta, são armazenados complexos de sólidos solúveis, em sua maioria os açúcares e outras substâncias voláteis em seu interior, que dão um sabor característico à fruta. Além dos açúcares, outras substâncias orgânicas, como ácidos e taninos, também estão presentes nos sólidos solúveis, o que torna possível medir a doçura das frutas através desse parâmetro. E a percepção do sabor depende da proporção entre o conteúdo de sólidos solúveis e a acidez. Essa proporção pode variar, pois pode receber influências da região de produção, amplitude térmica, insolação, manejo de nutrientes, irrigação e outros fatores. Então, aqui eu trouxe uma tabela de índice de refração de sucos em cultivos, então calibrada em porcentagem de sacarose ou PRIX. Então, por exemplo, temos as frutas, maçã, abacate, banana, cereja, coco, e aí tem a leitura em BRICS, que seria tecnicamente ruim, a regular, o bom e o excelente. Tá? Então, você pode ver que a maçã fica acima de 18, a banana acima de 14, o limão acima de 12, as passas acima de 80, framboesa acima de 14, tomate acima de 12, tá? Então, essa tabelinha também pode ser encontrada no nosso site. E aí, o equipamento nosso que se enquadra nessa categoria de leituras, né, em BRICS é o HI96801. Tá? Então, ele é o refratômetro digital para medição de açúcar voltado aí para a indústria alimentícia. Então, ele utiliza aí o grau
em porcentagem BRICS. Então, o próximo tópico aqui é o oxigênio dissolvido. Então, temos o oxigênio dissolvido e a temperatura são fatores importantes que afetam aí a quantidade de oxigênio disponível na água. Tá? Então, na hidroponia, para atender às necessidades das plantas, é necessário fornecer água, oxigênio e os nutrientes corretos de forma constante. Também é necessário que se faça a oxigenação correta da solução nutritiva. Tá? E um dos primeiros sintomas causados pela falta de oxigenação é o apodrecimento das raízes, que faz com que a planta tenha dificuldades em absorver os nutrientes, o que provoca a sua morte ou o aparecimento de micro-organismos que podem passar para o sistema fechado de circulação de água. Assim, é preciso ter uma atenção especial quando as raízes ficam sempre imersas na solução nutritiva e o oxigênio que recebem vem apenas da água. Quando as raízes estão dentro de um substrato que permite a passagem de água, também é importante controlar a oxigenação. E esta quantidade ela é inversamente proporcional à temperatura da água. Se a água é mais fria, ela pode aí armazenar mais oxigênio. Se for mais quente, ela armazenará menos oxigênio, tá? Então, temperaturas muito baixas ou muito altas podem prejudicar as plantas. Para referência, a temperatura da solução não deve estar abaixo dos 10 graus ou acima da faixa de 25 a 30 graus. Então, o ideal para a absorção de nutrientes é estar próximo da faixa de 20 a 25 graus. Então, aqui eu trouxe a sugestão do HI98, perdão, gente, HI9146, que é um medidor de oxigênio dissolvido. Esse equipamento aqui, ele possui membranas polarográficas, tá, para utilização. Então, assim, quando conecta o equipamento, a sonda no equipamento, ele vai ter a porcentagem ali, na hora que liga, de polarização da sonda, tá? Então, ela é mais estável, mais precisa nas medições, e também é possível aí fazer a calibração do ponto zero e do 100%, tá? Agora, o próximo tópico é cloro e ORP. Então, falando um pouquinho sobre o cloro, a desinfecção é um processo de extermínio de organismos causadores de doenças, que são os patógenos. Então, o cloro ele pode ser utilizado em baixas concentrações para garantir aí a qualidade de águas para consumo humano, que precisam estar na faixa de 0,2 a 2 miligramas por litro, ou para desinfecção em galpões e bancadas de hidroponia, em que para eliminar contaminações, a sua concentração de uso chega até 400 miligramas por litro. E também pode ser utilizado em aplicações como reciclagem de água de irrigação, desinfecção de água de irrigação de recursos naturais, como os rios e lagos, limpezas de algas e desinfecção geral. Agora, o ORP, que é o potencial de óxido-redução, é o potencial em que a oxidação ocorre. Em termos simples, as medições de ORP permitem o fácil monitoramento e rastreio dos níveis de desinfecção. Então, a faixa de ORP ideal para uma desinfecção contínua é de 650 a 700 milivolts. Então, um exemplo que eu trouxe foi o H701, que é o checker de cloro livre, tá? E aqui no próximo slide, eu trouxe um videozinho de como fazer a utilização do equipamento.
Então, a cubeta é uma parte muito importante do teste, tá? Então, sempre não pode estar trincada, com riscos, manchas, porque tudo isso aí vai interferir na hora de poder fazer a análise. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar 10 ml da solução na sua amostra. Mostrei a tampinha. Passa a flanela para tirar todo o resquício de manchas e liga o equipamento. Então, aperta uma vez, ele vai aparecer C1 na tela, coloca e aperta novamente para poder fazer o zero. Na hora que aparece o C2, a gente tira, vai pegar o reagente. Então, é muito importante sempre movimentar o sachê, dar umas batidinhas com a ponta do dedo, para ter certeza que todo o reagente está numa parte só do saquinho, né? E aí depois cortar aí na marcação que tem para ser no sachêzinho. Depois fazer uma boquinha com o sachê, e assim a gente está garantindo que todo o conteúdo do reagente está sendo transferido para dentro da cubeta. E a gente faz a agitação. Tem que tomar cuidado para não formar bolhas. Passa novamente a flanela para tirar um pouquinho marca de dedo. E depois vai pressionar o botão para poder começar a contagem regressiva, que no caso do cloro é 1 minuto. Após esse 1 minuto, ele já vai aparecer automaticamente o resultado da sua amostra. Depois só retirar a amostra com a cubetinha, né? E desligar o equipamento. Um outro equipamento também que nós temos é o da linha 97, que é o HI 97701C. É um fotômetro portátil para cloro livre e total faixa ultra alta. Tá? Então, nesse finalzinho de código C, ele acompanha aí maleta e padrões. Esses padrões que eu vou junto com o equipamento é para poder fazer o call check. O que é esse call check? É para poder fazer a verificação do equipamento. Tá? Então, ele não faz calibração, ele faz somente a verificação. Então, se ele está dentro da variação permitida, mostra que o equipamento está funcionando adequadamente. Tá? E esse medidor de cloro livre, ele mede de 0,00 a 5 e o cloro total de 0 a 500 miligramas por litro. Tá? E temos também o HI 98121, que ele é um medidor de pH, ORP e temperatura. Tá? Então, você consegue fazer a calibração do pH 4 e 7, e se você tiver o padrãozinho de 240 milivolts ou 470 milivolts, você pode também fazer a verificação, a checagem do ORP. Tá? Então, também estando dentro da variação permitida, mostra que o equipamento está funcionando adequadamente. E o diferencial desse equipamento aqui é que, se caso o eletrodo de pH pare de funcionar e o equipamento esteja funcionando adequadamente, você pode substituir somente o eletrodo. Tá? Ele, junto com o equipamento, né, dentro da caixinha, vai essa chavinha para extrair esse eletrodo, certo? Agora vamos falar aí da nutrição das plantas, os parâmetros importantes.
Então, nutrição das plantas. Então, os nutrientes que as plantas necessitam em maior quantidade são chamados de macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes também são importantes, mas necessários em muito menor quantidade, sendo eles, por exemplo, manganês, zinco, cobre, ferro, molibdênio, boro e cloro. Tá? Aqui do lado tem um exemplo, né, da nutrição das plantas, micro e os macronutrientes. Então, o que causa aí na planta, se tiver, por exemplo, a deficiência de boro, de ferro, manganês, do nitrogênio, do potássio, do fósforo, molibdênio, magnésio e do cálcio lá em cima, tá? Falando um pouquinho aqui do nitrogênio, ele é indispensável para a vida das plantas e é o fator-chave na fertilização. O nitrogênio permite o desenvolvimento da atividade vegetativa da planta, em particular, causa o crescimento do tronco e brotos, além de aumentar a produção de folhagem e frutos. Entretanto, o excesso de nitrogênio enfraquece a estrutura da planta, criando uma relação desbalanceada entre as folhas e os talos, além de torná-las menos resistentes a doenças. O fósforo é um elemento importante na composição de DNA e RNA, sendo regulador na troca energética ATP e ADP, assim como no auxílio de reserva de substância em sementes e bulbos, além de contribuir na formação de botões, raízes, florescimento e lignificação. A ausência do fósforo pode sufocamento da planta, crescimento baixo, redução. De produção, frutos, uma expansão. Perdão, gente, teve uma queda aqui, deu uma travadinha na tela. Vamos lá. Teve uma pequena queda na internet aqui, já voltou, tá bom? Perdão, gente. Então, estamos quase finalizando. Vamos falar um pouquinho agora do potássio, tá? Então, o potássio nas plantas é considerado um nutriente essencial para o crescimento. É classificado como macronutrientes porque as plantas, durante todo o seu ciclo de vida, absorvem grandes quantidades desse nutriente, além de aumentar o tamanho de frutas, seu sabor e efeitos positivos em sua coloração e odor. O potássio também torna as plantas mais resistentes a doenças. Então, conforme as necessidades fisiológicas das culturas, há formulações específicas. Né? Desse modo, existe NPK 4, 14 e 8, que fornece aí 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, ou 10, 10, 10, que fornece 10% de cada elemento, entre outras opções. Tá? E a deficiência do potássio reduz aí o crescimento das plantas, além de demonstrar necrose nas bordas e leve enrugamento das folhas. Então, os sintomas iniciam aí nas folhas mais velhas e progridem para as mais novas, sendo esse um comportamento típico de nutriente com alta mobilidade no interior da planta. Então, aqui eu trouxe uma imagem, tá? Sobre o potássio, então regula a atividade enzimática, promove tolerância ao estresse, fortalece paredes celulares, estimula a translocação de fotoassimilados,
mantém o turgor e reduz a murcha, regula a abertura e fechamento estomático, fotossíntese e transpiração, e também a manutenção do balanço iônico. E aqui eu trouxe o HI83325, que é um fotômetro para análise de nutrientes. Tá? Então, ele tem parâmetros específicos que precisa ser utilizado nessa área de nutrientes, tá? E ele, além disso, tem o modo de sonda, que você consegue comprar um eletrodo com a entrada 3,5 milímetros à parte e fazer também medições de pH por potenciometria. Tá? Então, além do modo fotômetro, também tem esse modo, dá para usar como eletrodo de pH. E, por fim, os equipamentos de processo. Então, temos a linha HI981412, que é para o sistema Growline de dosagem de pH para soluções de nutrientes e água de irrigação. E o HI981413, que é o sistema também da Growline de controle de condutividade para dosagens de soluções de nutrientes e água de irrigação. É importante dizer que tem um monitoramento e dosagem de nutrientes 24 horas de forma automática. Tá? E aqui nós temos o HI981420, que é o monitor de nutrientes hidropônicos, tá? E também tem o HI981421, também é um monitor de nutrientes hidropônicos. Então, é um monitoramento contínuo aí de pH, condutividade, EC, TDS e temperatura, tá? A diferença entre eles está aí também na faixa de medição, tá? E, por fim, é importante mencionar aí as soluções de calibração e manutenção para ser utilizados aí nos nossos equipamentos. Então, nós temos aí calibração rápida, né? Tem o pH 4, 7, 10, um padrão 14, 13, de 5.000, solução de limpeza, solução de armazenamento, tá? Aqui ele também tem o HI12943, que é um eletrodo de pH, e uma capa de proteção também utilizada aí para o HI9814, certo? Então, aqui está meu contato, Thaís Quintana, meu e-mail é consultoria3@hanaint.com.br. Vocês podem, qualquer coisa, se tiverem dúvidas, observações, podem mandar para o meu e-mail, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, algum questionamento. Eu vi aqui, né, que as perguntas foram esclarecidas. Tem o do Cleiton. Qualquer coisa eu entro em contato com você, Cleiton, sobre a sua dúvida, tá? Para ver se o nosso equipamento, a gente tem um luxímetro, se ele pode ser usado aí em estufas, tá? Qualquer coisa, a nossa equipe de marketing também entra em contato com você para tirar mais algumas outras dúvidas e observações, tá? Deixa eu ver aqui. Com que frequência é o ideal de calibração, Cleiton? Para todos os parâmetros, a gente considera uma calibração diária para maior precisão, tá? Seja ele de pH, de condutividade, tá? A gente recomenda seja diária para poder fazer até aumentar essa precisão na hora de fazer as leituras, mas você pode criar uma periodicidade também. Então, uma vez a cada 2 dias, uma vez, dependendo se trabalha por turnos, por exemplo, o turno da manhã faz calibração, o turno da tarde também, tá? Então, você pode criar essa periodicidade, viu, que fica melhor, tá bom? Algo mais, gente? Perfeito, gente. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do webinar, da apresentação, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada.